Olá! O projeto 451 de 2007, de autoria do deputado Edson Giriboni, do PV, prevê maior repasse do ICMS aos municípios que possuem maior percentual de áreas verdes e que estão entre os que apresentam menor receita per capita e os piores índices de desenvolvimento humano do estado de São Paulo. O projeto está pronto para ser votado em plenário e a expectativa é que melhore o repasse de recursos para inúmeros municípios. E para falar um pouco mais sobre essa proposta, o Conexão Legislativa de hoje recebe o deputado Edson Giriboni. Deputado, seja muito bem-vindo à Rede Alesp. Muito obrigado, Melissa, toda a equipe da TV Alesp, todos que estão nos acompanhando. É um prazer poder participar do programa. Cumprimentá-la, você faz aniversário no dia 28 de janeiro, parabéns, dia do aniversário também da minha filha Camila. Então estamos comemorando aí, que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigada, deputado, um abraço para sua filha. Pois não, vai falar. Então, esse projeto, originalmente, ele nasceu, qual foi o conceito do projeto? Nós tivemos aqui na região sudoeste do estado de São Paulo, e temos muitas áreas de florestas artificiais, pinos e eucalipto. O município aqui da nossa região, Capão Bonito, chegou há alguns anos atrás a fazer uma lei municipal proibindo o plantio de floresta artificial, porque quase metade da área territorial do município, o quinto maior município do estado de São Paulo, apresentava essas florestas artificiais, mas o ICMS ficava nas regiões onde a madeira era industrializada. Então, o conceito foi, em vez de proibir essa atividade, recompensar o município por ceder tantas áreas para essa atividade, uma atividade produtiva aqui no estado de São Paulo e no Brasil. Então, nós incluímos na lei que regulamenta a distribuição do ICMS aos 645 municípios do estado de São Paulo, incluindo floresta artificial. Este foi o projeto original. Em seguida, nós tivemos uma solicitação, na época da Secretaria do Meio Ambiente, para que nós também aumentássemos o peso da área de preservação ambiental no critério de distribuição. E também tivemos uma solicitação do governo do estado para que nós pudéssemos incluir população carcerária para compensar os municípios que recebem penitenciárias presos de outras cidades. Então, cada vez que você entra com um novo parâmetro, você desequilibra, você muda o critério de distribuição. Então, teve que ser feito vários ajustes, várias simulações. A Secretaria da Fazenda, cada vez que eu mexia, ela simulava como é que seria o impacto disso nos 645 municípios, até que nós chegamos no modelo que faz uma distribuição mais justa, mais equilibrada. Conceitualmente, você tira um pouquinho de recurso. Quando eu digo um pouquinho, não chega no máximo 1,5% da receita do ICMS, daqueles municípios que perdem muito pouco, e você tira então um pouco dos municípios que poluem o meio ambiente, na sua maioria, e recompensa os municípios que ajudam a combater a poluição com mais áreas verdes, com florestas plantadas. Tira muito pouco dos municípios mais ricos em termos de receita per capita e passa os municípios com as menores receitas per capita. Tira um pouco dos municípios que têm os melhores indicadores sociais, repassa os municípios com os piores indicadores sociais e recompensa dando peso aos municípios que recebem penitenciário. Então, eu entendo que é um projeto justo, um projeto que tem todo esse ganho, e diminui um pouco a diferença de repasse do ICMS. Não sei se todos que nos acompanham sabem, o Estado arrecada todo o ICMS gerado no Estado e 25% é distribuído aos 645 municípios do Estado. Então, essa lei altera um pouco esse critério, fazendo esse repasse de uma forma mais justa, mais equilibrada. Eu entendo que é um projeto justo, a gente diminui um pouco a grande defasagem, Tem municípios que recebem aí mais de 7 mil per capita de ICMS ano e outros municípios R$200 per capita ano. Então tem uma distorção muito grande e esse projeto, não que ele elimine essa distorção, mas ele minimiza um pouco
E a minha expectativa é que a gente consiga convencer os demais deputados a aprovar um projeto com esse grande impacto. Eu acho que é um projeto muito justo. Sim, eu acho que essa é a palavra, deputado, projeto justo, né? Me parece que a intenção e o resultado do projeto é trazer um equilíbrio aí para as contas dos municípios, de todos os municípios, né? Então, e aí compensando aquele que tem um respeito maior ao meio ambiente. É bem interessante. Mas eu queria perguntar para o senhor, a gente tem uma discussão aí já antiga, dentro da Assembleia, que dentro e fora da Assembleia, sobre a questão do pacto federativo. Os municípios ficam com uma fatia mínima da arrecadação. O senhor acha que esse ICMS verde vai trazer um alívio para esses municípios e que são municípios menores? O Pacto Federativo envolve o governo federal, né? O que a gente tem dentro da nossa Assembleia Legislativa, aqui no Estado, fazer essa distribuição mais justa, né? Então, realmente, vai aliviar os municípios que têm área verde, os municípios que recebem penitenciária, os municípios que têm floresta. E assim, é um incentivo também sobre o aspecto ambiental, porque esses valores são atualizados anualmente. Então, o município que eventualmente possa hoje ter uma pequena perda pelo novo critério de distribuição, ela pode adotar uma política ambiental de ampliar as suas áreas verdes para que nos próximos anos ela também possa ter algum ganho. Então, eu entendo que minimiza um pouco essa injusta distribuição dos recursos nos 3 entes federativos, né? Muito em Brasília, pouco nos estados e muito pouco nos municípios. Com certeza. Deputado, o senhor falou dessa questão dos municípios maiores melhorarem digamos assim, o posicionamento ambiental, né? E essa questão da agenda ambiental está na ordem do dia no mundo inteiro, né? Tem muito sido discutido com relação a essa questão da agenda ambiental. O senhor acha que o Projeto Verde pode resgatar essa consciência ambiental em algumas regiões que estavam deixando essa questão meio de lado? Sem dúvida, porque quando você aumenta o peso das áreas de preservação ambiental, nós estamos incentivando os municípios a terem mais cuidado e preservar mais as áreas de preservação ambiental, porque sabe que se eles aumentarem a área, eles vão ter uma participação maior na distribuição do ICMS. Então, é uma agenda ambiental bastante impactante, porque você dá um retorno ao município que cumpre uma agenda ambiental, cumpre com a sua responsabilidade de preservar as áreas verdes, e aqueles municípios que também possam receber florestas plantadas, que também têm um ganho ambiental importante. Então, é esse olhar que a gente procurou dar a esse projeto. Deputado, o projeto é voltado para municípios com os menores IDHs. E esse recurso ele pode transformar a cidade, a gente não pode negar. A gente sabe, deputado, que quando chega no final do ano, os prefeitos vêm aqui procurando os deputados, pedindo ajuda, pelo amor de Deus, por ajuda, porque realmente precisam. E aí a minha pergunta o senhor acha que esse valor pode, de repente, ocasionar uma mudança, por exemplo, nos parques tecnológicos dessas cidades? Obviamente que parques tecnológicos sustentáveis. A hora que você aumenta o repasse aos seus municípios mais carentes, eles passam a ter uma margem maior de ação, pode investir mais, pode criar novas alternativas, pode buscar dentro da realidade de cada município os recursos disponíveis, quando serão aplicados. Então, você dá condição a esses municípios mais pobres, esses municípios com os piores indicadores sociais, você dá uma condição a mais para que eles possam enfrentar e possam definir as suas estratégias de desenvolvimento, de poder aumentar o nível de riqueza, de dar mais qualidade de vida às pessoas. A cidade é como um ser humano, você tem pessoas muito ricas e você tem pessoas
muito pobre. Dentro de uma visão de maior equilíbrio, seria mais justo que as pessoas pudessem ter um padrão mínimo de vida, mesmo aquelas mais pobres. Então, o conceito é esse, é você, dentro desse universo de 645 municípios, conceitualmente a gente está tirando. Quando a gente fala tirar, tem que deixar muito claro que é muito pouco, né? Não estamos tirando 10, 15, 20% de nenhum município. O município que mais perder vai perder em torno de 1,5% do ICMS. Se você considerar as outras receitas, é muito menos do que 1,5% daqueles municípios mais ricos que estão perdendo. Só que 1,5% de um município muito rico vai representar os municípios mais pobres 20%, 30%, 40%, 50% da sua receita do ICMS. E isso vai permitir que esses municípios que vivem em piores condições tenham uma margem de ação bem melhor para poder sair dessa situação de inferioridade que se encontra. Com certeza. Deputado, tratando um pouco melhor aí, um pouco mais sobre o Pacto Federativo, que eu acho que esse é um assunto que é muito recorrente e é importante da gente abordar. A cada R$10, em torno de R$10 aí de imposto arrecadado, cerca de R$6,50 vai para a União, R$2,50 para o Estado e aproximadamente R$1 só para cada município. Ainda que as demandas cheguem primeiro nas cidades, o município fica com a menor fatia desse bolo. O senhor vê necessidade da mudança na distribuição desse recurso do Pacto Federativo? Eu acho importante. Esses números são números absolutos que arrecada na média. Mas o governo federal arrecada, algumas coisas voltam ao município. Por exemplo, o governo federal repassa o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. São distribuídos aos mais de 5.500 municípios do Brasil. Nós temos também o Fundo de Participação dos Estados, que é um repasse constitucional que vem aos estados brasileiros. Então, esses números são números absolutos, mas tem que descontar aquilo que acaba não sendo margem de manobra do governo federal, mas são recursos que são repassados, são vinculados. Mas, de qualquer forma, existe realmente, no meu modo de entender, um excesso de arrecadação por parte do governo federal e nós teríamos que fazer uma grande reforma do Pacto Federativo para que mais recursos pudessem ficar na mão dos municípios, porque na ponta quem enfrenta as dificuldades são os nossos municípios, são os nossos prefeitos, são os nossos vereadores. Então, quanto mais recursos tiver na mão dos municípios, é maior a possibilidade, menor o nível de corrupção, menor o nível de burocracia, menor o nível do custo Brasil. Não precisa que seja feito pelo poder público. Então, eu entendo que no Brasil é uma grande concentração do governo federal, nos estados ainda nos municípios. Deputado, o senhor acha que um novo pacto federativo impactaria no desenvolvimento econômico e social? E aí, assim, eu pergunto isso e com um olhar para o Brasil inteiro. Sem dúvida nenhuma, né? Nós estaríamos possibilitando que mais recursos ficassem na mão de quem realmente executa a maior parte da responsabilidade, né? Com todo, diminuir a burocracia que existe para você ter esses recursos repassados, recursos extraordinários que são repassados pelo governo federal, pelo governo do estado. Então você vê, eu sou deputado estadual, então a grande luta dos nós deputados, além do nosso papel institucional de apresentar projetos de leis, melhorar o estado como um todo, nós temos um grande trabalho de estar sempre indo ao governo do estado forma de repassar recursos aos municípios. Da mesma forma, deputados federais, também boa parte do tempo deles é buscar emendas, buscar convênios. Por quê? Porque fica muito pouco nos municípios, então você se obriga a fazer esse trabalho que, na verdade, não seria o trabalho principal tanto do estadual quanto do deputado federal, mas é uma busca permanente de recursos, tanto do governo federal quanto do governo do estado,
para fazer esses recursos chegar aos municípios. Então, você tem um longo caminho, né? Um longo caminho de burocracia, de tempo, de desgaste, em função dessa centralização muito grande de recursos no governo federal. Então, sem dúvida nenhuma, se nós tivéssemos um novo pacto federativo, a gente teria um grande avanço no país como um todo. Uhum. Eu abordei esse tema com o senhor e eu tenho abordado com alguns deputados, porque eu vejo que todas as vezes que os prefeitos vêm, a primeira reclamação é sobre o Pacto Federativo, todas as vezes. Então, acho que é uma coisa que realmente tem sido um anseio mesmo dos municípios nessa mudança. Mas eu queria tratar de um outro assunto que eu acho que é bem importante e que o senhor tem abordado bastante aí desde que voltou aqui para a Assembleia, que é um tema que se relaciona com o desenvolvimento social e econômico de alguns municípios, que é a recuperação das estradas vicinais, né? A recuperação dessas estradas facilitaria o fluxo aí de entrada e saída dos municípios e, obviamente, fica mais interessante para investir, para trabalhar e para uma série de coisas. Eu queria saber como é que andam essas conversas que o senhor tem levantado sobre essa recuperação de estradas vicinais. Eu vivi muito essa necessidade de manutenção e recuperação das estradas vicinais. Eu fui vice-prefeito da minha cidade, de Itapetininga, durante 8 anos. Aqui nós temos Itapetininga, a terceira maior cidade do estado de São Paulo. Tem mais de 4.000 quilômetros de estradas vicinais ou estradas rurais, estradas de responsabilidade do município. Nós temos aqui muitos municípios com grandes extensões territoriais. Itapeva, a segunda maior cidade do estado de São Paulo, Capão Bonito, a quinta maior. Muitos municípios com grandes extensões territoriais e com seríssimas dificuldades de manutenção dessas estradas, exatamente pela pouca capacidade de investimento do nosso município, até pelo assunto anterior que nós discutimos, que é a concentração de riqueza, de recursos no governo federal, um pouco no estado e muito pouco nos municípios. Então, o governo do estado, logo que eu assumi, eu tive informações que o governo ia lançar um programa de estradas vicinais, e qual foi o meu papel? Foi prospectar, principalmente aqui os municípios da minha região, quais seriam aquela ou aquelas estradas vicinais de prioritária para cada município, e levei isso ao conhecimento do governo do estado, encaminhei ao governador, pedindo um olhar especial aqui para a nossa região. Nós temos aqui muitas cidades que as estradas vicinais são intermunicipais. Atravessam 2 municípios, algumas delas até 3 municípios, como a vicinal Mário Covas, que em Paranapanema, Itaí e Itapeva. Temos vicinais aqui que na verdade, não teriam que ser rodovias estaduais, são vicinais interestaduais. Se você for a Tonina e Itaporanga, você vai encontrar uma estrada vicinal que liga esses 2 municípios ao estado do Paraná, com rodovia estadual até a chegada dessas 2 cidades e rodovia estadual logo após a divisa com o estado do Paraná. E você tem no meio ali 6,5 km, 7 km de estrada considerada vicinal. Então, há uma distorção, penaliza muito os municípios. Muitos municípios aqui da minha região houve desmembramento, a formação de novas cidades, principalmente em 1992. Então, aquela estrada que era uma estrada interna passou a ser uma estrada intermunicipal, mas continua até hoje sendo uma estrada vicinal. Eu cheguei a levantar todas essas situações, no mandato passado, encaminhei ao governo do estado todas essas condições, solicitando que essas estradas fossem estadualizadas. Isso não avançou, mas é um tema que a gente tem que retomar, porque são estradas intermunicipais, interestaduais, não tem sentido elas serem estradas vicinais. Mas a expectativa, Melissa, é que o governo atenda bem a nossa região e possa atender a maioria dos nossos pedidos para poder dar um apoio maior a esses municípios. Muitos deles, dependendo muito da agropecuária, do setor rural, são estradas municipais importantes para o desenvolvimento.
Uhum. Falando sobre isso, deputado, sobre esses municípios que têm importância de agronegócio, né? Tem um setor agropecuário forte. O senhor falou também sobre a recuperação de algumas estradas estaduais. A melhora desse complexo viário facilitaria também para esses segmentos e para outros investimentos econômicos nesses municípios? Sem dúvida nenhuma, eu levantei algumas estradas estaduais, estão em precárias condições. Aí já a responsabilidade do Estado. Você tem a Piaí, Ribeirão Branco, uma estrada que começou, acho que por umas 3 vezes essa obra começou a ser executada e agora recentemente também não foi concluída. Ela está pela metade, uma parte pavimentada já se deteriorando, a outra parte, uma boa parte em terra, uma estrada estadual, ligando duas regiões importantes, a região do Alto Vale do Ribeira, ali na Rio, em torno. Precárias condições, essas últimas chuvas também, alguns pontos ficaram intransitáveis, tráfego paralisado. Temos uma outra estrada importante que liga o Alto Vale do Ribeira ao Baixo Vale do Ribeira, uma estrada estadual, SP-165, ligando a Piaí a Iporanga também, quando chove, fica também intransitável em alguns pontos, é uma estrada estadual. Temos aqui a SP-250, Pilar do Sul, a Piedade, Pilar do Sul a São Miguel Arcanjo, também precisando ser recapeada, ser refeita, já é muito ruim. São Miguel Arcanjo, Capão Bonito, trecho por dentro, uma boa parte em terra também, importantíssima para a região, precisando ser pavimentada. Temos agora uma ligação de Angatuba até ali o bairro Polengue, ali a estação Angatuba, que corta a Raposo Tavares, que está sendo recuperada, também importante. Enfim, várias obras, a entrada de Itaída, Castelo Branco, precisando também melhorias, terceira faixa, enfim. Então, o meu papel como deputado aqui da região, Melissa, é fazer o levantamento daquilo que é importante para o desenvolvimento da região, levar ao conhecimento do governo do Estado e atuar para que eles possam atender essas nossas demandas, que são demandas prioritárias para o desenvolvimento da nossa região, juntamente com o Baixo Vale do Ribeira, duas regiões menos desenvolvidas do Estado de São Paulo. Deputado, eu sei que essa é uma pergunta até um pouco delicada. O senhor tratou aí da questão das estradas vicinais e das estradas estaduais. Se o senhor tivesse que elencar qual que é a prioridade para começar a fazer uma melhoria, qual dessas duas o senhor faria uma opção ou uma coisa está relacionada à outra? Não, são coisas que superpõem. As estradas vicinais é um programa do governo de auxílio aos municípios. Então, é uma ação deliberada do governo para ajudar os municípios nas suas estradas municipais que eles não têm condição de recuperar, de investir, enfim. Agora, as rodovias estaduais são rodovias do Estado, a responsabilidade é direta do Estado. Então, eu entendo que todas elas são prioritárias, né? Cada uma delas com a sua fonte de recursos. Tem algumas estradas, como eu falei, que já são intermunicipais, atendem mais de um município. As estradas estaduais, elas têm uma abrangência maior, né? Elas têm um impacto, uma área de atuação maior. É que uma parte das rodovias estaduais aqui da nossa região, elas estão sob concessão, né? Então, aí elas têm já um padrão de manutenção, de investimento mais adequado. Mas eu diria assim, Melissa, você tem os dois filhos passando fome, não dá para você dar para um e deixar de dar para outro, tem que dar para os dois. Então, tudo é importante. Bom paralelo, deputado, excelente paralelo. Deputado, o governo do estado tem um projeto grandioso para o Vale do Ribeira, que é o chamado Vale do Futuro. Assim que se o projeto de ICMS verde for aprovado, ele vai beneficiar vários municípios que estão nessa região do vale, que a gente sabe que tem um IDH baixo e que tem um potencial gigantesco. O senhor vê a sua iniciativa como uma contribuição para esse projeto, uma vez que o ICMS, que esse valor a mais do ICMS pode antecipar algumas ações e alguns recursos que foram previstos aí no Vale do Futuro? Sem dúvida nenhuma, nós teríamos um aumento
calculado pela Secretaria da Fazenda, o Vale do Ribeira, a região de registro, teria um aumento de 24,86% no repasse do ICMS. E a nossa região sudoeste, que pega aqui a parte do Vale do Ribeira, o Alto Vale do Ribeira, teria 11% a mais. Então, dentro da visão do governo do Vale do Futuro, essa é uma ação permanente, porque é um benefício que vai permanecer ao longo do tempo. E a gente consegue dar mais condições de desenvolvimento a essa região que é menos desenvolvida. Então, essa é uma ação, além dos investimentos diretos, que eu listei aqui, algumas delas o Vale do Ribeira, o projeto do ICMS vem se somar a essas ações a favor do Vale do Ribeira. Deputado, para encerrar a nossa conversa, o senhor tem conversado com os demais deputados quanto ao projeto do ICMS Verde, como tem sido o apoio dos outros parlamentares? Olha, nós retomamos o trabalho agora esses dias e ainda eu não conversei com isso, mas no meu último mandato eu cheguei a conversar com vários líderes partidários, tivemos da maioria deles uma sinalização positiva, faltava mais alguns outros para que eu pudesse conversar e tentar convencê-los da importância disso. Esse projeto, inclusive, na época foi discutido com o governador Geraldo Alckmin, numa reunião do Palácio, lá pela Associação dos Produtores de Florestas, né, que teriam uma retaguarda maior, porque o ICMS estaria incluído as áreas de floresta, também por parte do governo do Estado, nenhum óbice a isso, porque nós não estamos mexendo com a receita do Estado, não estamos aumentando, não é um aumento de carga tributária, é só uma redistribuição aos municípios. Então, eu acho que a minha missão agora, com essa nova composição da Assembleia, agora que eu estou retornando, é voltar a carga com os líderes partidários para que a gente possa, tendo o apoio deles, esse projeto poder se pautar. Na verdade, o projeto original, agora ele se transformou com essas adaptações que nós fizemos, que já foi explicado, no projeto de lei 376/2015. Esse é o projeto que contempla todas essas modificações que nós explicamos ao longo do programa. Então, enfatizando, é uma redistribuição, não é um aumento de tributos. Isso é muito importante a gente deixar claro, até para os deputados que estão nos assistindo, para analisar com muito cuidado, com muito carinho o projeto do deputado, né? Deputado, eu queria muito agradecer a sua disponibilidade, a gentileza conosco em falar desse assunto e dizer que nós estamos de portas abertas aqui para que o senhor, se quiser repercutir ainda mais sobre esse projeto, a gente está à disposição. Muito obrigado, Melissa, toda a equipe da TV Aliança, todos que nos acompanharam. Eu que agradeço, porque é importante para nós que ocupamos um cargo público, prestar conta daquilo que estamos fazendo, discutir isso com a sociedade. Vocês nos ajudam muito nisso. Fiquem com Deus, todos que nos acompanharam, todos vocês. Amém, deputado, muito obrigada. Esse foi mais um Conexão Legislativa. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até mais.